Estamos iniciando mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. E hoje nós estamos com uma pessoa aqui maravilhosa, Pastor Luiz, que não é somente pastor, né? É muita coisa, a gente vai entender o que ele faz, né? E eu pedi para você, Luiz, poder se apresentar para os nossos ouvintes aí. Pastor, obrigado pelo convite, né? Agradecimento aí por estar aqui com vocês, e para mim é uma honra poder conversar, poder compartilhar muitas experiências, de muitas coisas boas, de muitas coisas também que levou a gente aí a aprender ao longo da nossa vida. Obrigado pelo convite, por estar aqui no mais um programa tão importante como esse que está acontecendo agora. Amém. E Luiz, você podia estar se apresentando um pouco, falando, né, com quem você é casado, o que você faz da vida, pode estar falando? Eu sou casado com a Giovânia, né, a Giovânia Oliveira, já está me aturando aí quase 16 anos, aturando porque quando a gente começou a vida de juntos, a primeira pessoa que chegou para ela foi: você tem coragem, você vai casar com essa pessoa aí? Você tem coragem onde você está se metendo? E praticamente eu digo que está aturando porque não é fácil, a vida é dois. Você precisa entender que é um desafio. E quando você casa, você não casa só com uma pessoa, mas com todo mundo que está da parentela e da família dela. Então, por isso que a gente juntos, há 16 anos, construindo uma experiência, construindo diversas histórias, né? E é muito gratificante estarmos juntos aí. E hoje eu posso dizer para vocês aqui do Céucast, né, que é poder compartilhar e estar aqui nessa experiência é muito gratificante. Amém. Muito feliz pela sua presença, e eu sei que esse momento de hoje vai ser riquíssimo, né? Porque a gente vai estar falando um pouquinho sobre fé, sobre chamado, sobre empreendedorismo, né? Sobre como tudo isso se relaciona, e isso é bem interessante, né? E a primeira pergunta que eu queria trazer para a gente é: Luiz, quando foi que você percebeu que empreender poderia também fazer parte do seu chamado? Uma das coisas assim que eu mais vi, a primeira vez, pastor, foi quando eu estava em Tauá, em uma missão de 2 meses ali fazendo um evangelismo, e eu vi a necessidade muito grande do apoio financeiro para as igrejas. Então, quando a gente chegava para uma igreja lá no Tauá e a gente pedia essa questão de uma cesta básica, e eu percebi que a igreja não tinha essa cesta básica por falta de recursos. Então, quando eu chegava numa casa que eu percebi que essa casa faltava algo, eu chegava na igreja e tentava ali de alguma forma ajudar com a igreja, pudesse ajudar essa família. E dali em diante eu vi que a igreja não tinha condição. E aí começou a construir no meu coração que a fé, ela precisa ser alinhada com obras. E eu sempre tive um sonho de ter algo para poder contribuir com o reino. Foi daí onde eu me converti, passei todo o processo e entendi que eu poderia, só com um simples trabalho, não conseguiria fazer muita coisa. Aí veio a ideia de ser primeiramente empreendedor, desejo de abrir uma empresa, de ter um negócio para poder ajudar o reino. Esse foi sempre o meu coração de implantar essa ideia, pastor. Então, é interessante, né, Luiz, você falando aí, eu trouxe um pouquinho a minha mente, né, essa relação que você está falando aí, né, sobre fé, sobre emprego, sobre empreender, e eu acredito que o propósito, ele cabe também na empresa, né? Então, tipo assim, você tem um chamado, você tem um estilo de vida, você tem uma visão de mundo, e às vezes as pessoas, elas meio que separam, não é isso, né? E elas não conseguem, tipo, fazer esse caminhar junto. E aí é o que vem aquele pensamento que eu queria trazer também, né? Entre essa vida espiritual e essa vida profissional, como é que a gente pode desenvolver essa relação entre aquilo que eu faço para ganhar dinheiro e aquilo que eu vivo, que eu faço para viver, que é o meu estilo de vida, que é o meu propósito? Como é que a gente faz essa relação? Eu comecei a entender assim, sabe, pastor, ao longo da história da minha vida, que você vai encontrar diversas oportunidades para tentar tirar você do seu propósito, ainda mais quando você tem um negócio, uma empresa. E diversos convites que faz surgindo para te levar para outras áreas. Só que aí você vai começando a entender que não foi só eu que tive esse desafio, mas você pega a vida do próprio José e a vida dos homens de Deus, assim, você vai entendendo que eles tiveram a mesma dificuldade e eu posso também ter as mesmas dificuldades e sair vencedor como eles venceram. Então, meu ponto de virada de chave foi isso: entender que eu posso ter a minha empresa, ter os meus negócios, mesmo diante de desafio. E aí eu lembro de uma vez que uma pessoa chegou para mim, eu ganhei uma licitação, e ela disse assim: olha, você quer quanto para sair dessa licitação? E aí eu disse assim: olha, veio na mesma hora, né? Aquela vontade, isso é mais de 15 anos atrás. Veio aquela vontade: será que eu pego ou não pego o dinheiro para poder sair da licitação? Na mesma hora veio aquela coisa: você é cristão, você tem que dar exemplo, você não pode ter esses comportamentos.
Então, construir esses comportamentos, construir essa identidade, não é fácil, mas ao longo da vida. E naquele momento eu consegui dizer não, né? Dizer, olha, não faz parte, porque eu entendi que não era aquilo que ia me fazer crescer, não era aquela experiência de ter de aceitar uma coisa, sabe? Então, a mentalidade de olhar para a Bíblia e entender que é a minha referência e é o meu ponto forte, faz com que a gente vai construindo ali novas experiências e uma identidade com a qual a gente quer ser igual a Cristo. E é interessante o que você falou, porque na realidade, quando a gente para ver vários homens e mulheres de Deus, tanto na palavra de Deus, na Bíblia, quanto outros homens que foram grandes evangelistas, né, como Billy Graham, por exemplo, pessoas que são renomadas no mundo, todos eles têm um certo tipo de empreendedorismo, né? Porque o empreendedorismo é exatamente isso, é você empreender algo, e às vezes você cria algo, né? E aí eu pensando aqui um pouquinho, eu imaginei o seguinte, imaginei que muitas vezes o problema não é ganhar dinheiro, é saber sobre o que é que está governando o nosso coração. Exatamente. Porque uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e pensar nisso é dizer assim, cara, será que é aquilo que eu estou fazendo, né? Eu como psicólogo, né? Então, eu tenho meu trabalho como psicólogo, né? Então, eu vivo do meu consultório, eu vivo daquilo que eu faço e eu fico pensando assim, gente, o que é que governa o meu coração? Será que o ganhar dinheiro, e você deu um exemplo maravilhoso, né? Porque você deu um exemplo de uma forma que a tentação veio, mas na mesma hora você subiu a guarda, né? Porque o problema não é simplesmente eu não ser tentado. A grande questão é saber que eu vou ser tentado e eu preciso reagir a essa tentação, né? Jesus lá no deserto, ele é Deus Todo-Poderoso, Jesus, né? Mas mesmo assim o diabo foi lá e quis tentar, né, a vida de Jesus, né? E eu vejo que isso é uma arte, porque hoje em dia nós vemos um mundo completamente corrompido, né? Um mundo que é um mundo da corrupção, da mentira, de quem consegue mais, de fazer mais coisas, e acaba tipo meio que impedindo algumas pessoas de fluir. E na realidade não é simplesmente impedir de fluir. Na realidade, eu acredito muito que as situações da nossa vida, elas apenas revelam o que está dentro da gente. Verdade, certeza. Né? Então, tipo assim, é no momento que a gente é tentado, é no momento que a gente é provado. Eu gosto muito de falar uma coisa, Luiz, que surgiu na minha cabeça. Eu até falei nos cultos passados aqui da igreja, eu falei assim, gente, quando eu espremo uma laranja, o que sai? Sai suco de laranja, né? É o que tem dentro, né? E quando a gente é espremido, né? Quando a gente é tentado, quando a gente é provado, quando a gente está no meio da tribulação, o que sai da gente? Né? São palavras de louvor, de adoração, né? Ou não, né? Sai aquela loucura de ser, né? De fazer as coisas e tentar ganhar a vida de qualquer coisa, né? E aí, Luiz, eu queria também te ouvir um pouquinho, né, sobre como é que a gente pode diferenciar uma oportunidade de negócio de uma oportunidade que realmente faz sentido para o nosso propósito. Né? Porque é bom a gente pensar um pouquinho sobre isso, que vai ajudar muita gente aí nesse mundo aí afora. Uma das coisas que me faz lembrar é Paulo, né? Paulo, ele tinha uma vontade muito grande de ajudar o reino, e ele também não queria pesar o reino, tanto que ele vai fazer tendas ali para poder se mostrar, disse, olha, eu quero contribuir mais para o reino, mas o que eu faço aqui pode fazer mais. E aí, o que é que eu lembro de Paulo, né? Sobre isso está para a minha vida. Que eu poderia fazer mais coisas, mas para que eu pudesse ajudar mais a igreja, pudesse contribuir mais, pudesse me envolver mais nesse reino e abraçar mais pessoas, eu precisaria de desafios. E é um desafio você ser empreendedor e você ser ao mesmo tempo cristão, porque a gente está no meio no mundo onde as pessoas elas valorizam muito quem tem o ter, né? Você precisa ter. Você também não pode esquecer de quem você é, né? Uau. Então, essa identidade me faz entender, olha, eu sou cristão, tenho um propósito, por isso que eu olho para Paulo, né? Porque Paulo tinha essa identidade de não deixar se tornar pesado para a igreja, mas também de trazer essa ideia de você ser diferente no mundo. E aí você pega todas as pessoas, né? Eu lembro de um texto que eu mais amo, pastor, é quando Jeremias, ele está diante de uma situação adversa, o povo todo na Babilônia, e ele vai para a Babilônia, né, também junto, e ele recebe a mensagem de Deus. E essa mensagem, ela me mostra, assim, praticamente foi o ponto-chave na minha cabeça, que ele recebe a mensagem, ele diz, olha, você não pode deixar de orar pela cidade,
vocês não podem deixar de se casar, vocês não podem deixar de buscar a prosperidade da cidade, porque ele até diz assim, ó, isso vai ser muito importante para vocês, né? Mais ou menos, basicamente resumindo o que Jeremias fala. E é isso que me faz entender que eu estou nesse propósito, que eu estou nessa cidade, que eu estou nesse mundo, mas para trazer a glória de Deus, o manifestar de Deus, fazer com que as pessoas possam entender que eu sou cristão, mas também eu estou contribuindo para que, enquanto estiver aqui na Terra, as pessoas possam ser alcançadas e ter uma experiência com Deus, né? Então, para mim, é justamente nisso. Meu propósito nasce disso. Meu propósito nasce dessa experiência de identidade. O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? De que forma que eu posso contribuir com o que eu tenho, com tudo que eu tenho? Se é com a minha roupa, eu posso contribuir. Se é com o meu conhecimento, eu posso contribuir. Se é com simplesmente limpar ou servir alguém, eu posso contribuir, né? Então, é nesse ponto-chave que eu vejo que muda assim a mentalidade, mudou a minha mentalidade muito. Foi essa mensagem, entendeu? Que lindo, viu, Luiz? Que lindo poder ouvir isso de você, porque isso serve de inspiração para muitas pessoas que vão estar nos assistindo, porque às vezes as pessoas acham que não vão conseguir viver o seu propósito, né? Eu acredito que Deus ele derramou em toda a humanidade, até mesmo naqueles que não o reconhecem como Senhor e Salvador, ele derramou dons, ele derramou talentos, ele, sabe, existem coisas que somente você vai poder fazer. Exato. Porque só você vai fazer do jeito que você sabe, falar do jeito que você fala, ter a convivência com as pessoas que somente você vai entrar em contato. E eu vejo que a gente precisa aproveitar esse momento, né? A gente precisa aproveitar essa grande deixa que Deus dá pra gente, dizer assim, cara, eu não vou ser somente um figurante no meio desse mundo, né? Eu vou ser um protagonista, né? Como fala até Augusto Cury, né? Você é um autor, né? Na minha própria história, né? Ser esse autor, né? E aí quando eu penso nessa questão de ser autor, ser protagonista da história, eu acredito que é uma das coisas que Deus mais quer ver nos filhos. Verdade. Né? E ser protagonista, o autor da sua própria história, não quer dizer que sempre você será chefe. Exatamente, né? exatamente. Você pode servir a Deus e eu acredito que muitas pessoas servem assim, debaixo de uma missão, debaixo de uma visão, né? Então, eu acredito que isso é o que Deus ele fez. Quando ele gerou o corpo, né, de Cristo, ele deu um pouquinho para cada um, mas para quê? Para que a gente pudesse se complementar, né? Para que a gente pudesse realmente vivenciar o Evangelho. Então, Luiz, o que eu acredito? Eu acredito que Deus ele capacitou cada um para que no corpo de Cristo a gente possa desempenhar aquela função. Não é aquela história que a gente já sabe muito bem, né? Uhum. Que a gente olha para o dedo mindinho do pé e acha que não tem tanta importância quanto o outro dedo, ou quanto a uma perna, ou quanto a um braço. Mas eu digo muito que se você está andando e você dá uma topada e acerta o mesmo dedo mindinho, meu irmão, aquilo vai impactar teu corpo todo. Você esquece o que você faz, você canaliza a tua atenção toda para ali. E isso é algo que o corpo de Cristo ele faz grandiosamente. Verdade. Ele une as partes para que eu e você possamos caminhar juntos. E um ajudar o outro. Por quê? Porque a tua felicidade, o teu crescimento, o teu propósito, o teu sucesso é o meu também. Sim. Verdade. Tanto o meu, porque eu celebro por você, né? Eu já posso dizer para você que eu celebro pelas suas conquistas, né? Eu celebro sobre o que você faz, né? Como um homem de Deus, né? Tanto aqui na igreja, como psicólogo, como empreendedor, né? E poder ver que você é uma pessoa que não abre mão. Porque uma característica que eu vejo de você muito forte, Luiz, é que você é uma pessoa ousada. Você é uma pessoa que pode vir o que vier à frente, você simplesmente não abre mão e você corre para cima para poder fazer tudo aquilo que é necessário fazer, né? Então, já te falar isso, porque eu acho que é muito importante, né? E aí, Luiz, chega num ponto assim bem interessante no momento do Cellcast aqui, né? Quando a gente fala sobre dinheiro, fala sobre sucesso, fala sobre princípios, né? Eu queria entender um pouquinho a respeito da tua visão, né, acerca. Por que tu acha que hoje ainda é um tabu, né, ou ainda é desconfortável falar de dinheiro na igreja? Pastor, assim, a gente que é hoje da igreja, né, a gente que vê hoje as igrejas como estão hoje, a gente percebe que existe uma evolução, que eu acredito que isso faz parte do reino, né? Mas quando a gente pega a igreja antes de 2000 ali, você vai vendo um tipo de igreja, como é que era a forma que conduzia essa questão de crescimento, os louvores e tudo.
como eram os templos, né? Como era a dificuldade muito grande para você abrir um trabalho. E hoje você vê que é um crescimento muito grande. Então as igrejas estão bem evoluídas, né? Bem de forma assim, bem grandiosas, né? Dinamizadas, né? E isso é bom, porque o reino você alcança todo tipo de pessoas, né? Você alcança todo tipo de situação, né? E aí eu lembro que quando eu me converti, a igreja que eu congregava era uma igreja pequena, então ela não tinha tanto recurso, né? Então era difícil você ver fazer alguma obra. E hoje em dia as igrejas estão conseguindo ter muitas obras grandiosas, né? E aí falando dessa questão do dinheiro de tabu dentro da igreja hoje, que é uma coisa mais, a gente deixa de ter um público mais voltado ali, que não tem tanto conhecimento, que não tem tanta formação, não é porque não tinha, porque era difícil mesmo, e hoje você pega um grupo que está mais uma juventude, que cresceu mais, tem mais formação acadêmica, tem mais estudos, tem mais acessos, então isso traz mais desejos, traz mais coisa, então você a tecnologia, né? Hoje com essas IAs espalhadas você consegue ver muita coisa, né? Então para você ver uma igreja antigamente para ter bateria eletrônica, instrumentos eletrônicos era bem complicado. Hoje não, você sente na igreja que é uma igreja que cresceu muito, né? E aí eu lembro do início da igreja primitiva, né? Tudo coopera para o bem, mas a gente percebe isso. Então hoje a gente consegue ver que existe um tabu, mas ao mesmo tempo existe uma questão assim de desprendimento, sabe, pastor? Eu acho que a chave vira aí, né? A gente está numa época onde tem muita posse, as pessoas têm muita posse, e graças a Deus por isso, porque é o reino. De compra, né? É o reino. A gente percebe que quando Deus dá algo para a igreja, né? Eu aprendi isso desde quando eu me converti, não é para mim, é para servir. Você pega a igreja primitiva, em Atos, tudo que eles tinham, eles vendiam em tudo, qual é o propósito? É isso aqui, vamos fazer isso. É para doar, vamos fazer isso. Então a gente percebe isso. E hoje a gente tem um crescimento. Hoje você consegue evangelizar de uma forma muito extraordinária. Por exemplo, a gente está aqui, olha só, um programa desse, uma gravação como essa. Então a igreja ela sai de um nível que ela vivia na dependência e Deus leva ela num cenário maior, em um cenário de autoridade maior, de alcance maior, onde ele vai se revelar. Isso aí também puxa por um outro lado, né, Luiz? Porque na medida que a gente faz um comparativo da igreja primitiva para a igreja moderna, né, a gente vê, como você falou, um crescimento maravilhoso. Mas eu parando para pensar um pouco, eu digo assim, e às vezes esse crescimento, ele pode se tornar uma maldição. Por quê? Porque hoje, muitas vezes nós encontramos nas igrejas pessoas que na realidade não são membros, elas se tornaram clientes da igreja. Então elas querem, não é que a igreja não vai proporcionar um ambiente, né, que é tudo que a gente faz na igreja, por exemplo, a igreja tem ar-condicionado, tem uma cadeira mais confortável. Para quê? Para que a menor quantidade de ruídos possa interferir nessa relação que a pessoa está aqui com Deus. É verdade. Né? Só que aí leva para o outro lado, né? Que às vezes, diante de tanta posse, diante de tantas oportunidades, diante de tanta tecnologia, diante de tantas possibilidades, às vezes as pessoas elas estão ficando muito mimadas, né? E elas estão tipo meio que tipo deixando de adorar verdadeiramente, porque quando eu me lembro que eu estava num culto uma vez e teve um apagão, apagou. Aí logo todo mundo ficou ali espantado, não vai parar não de adorar não, vamos adorar, vamos louvar, todo mundo mesmo no gogó, né, como ele fala, né, na voz mesmo, afinado, desafinado, sem luz, câmera, ação, e vamos glorificar a Deus. E foi um momento muito lindo e muito gostoso de poder ver a igreja ali, o que me remeteu muito à ideia da igreja perseguida também. Sim, sim. Né? Que hoje, espalhado em vários lugares do mundo, pessoas que são realmente caçadas, né? E elas têm que cultuar a Deus de uma forma bem escondida, para que as suas vidas não sejam ceifadas, né? E você falando também fez pensar uma outra coisa interessante, né? Como é que é essa questão, Luiz, que tu pensa um pouquinho sobre crescer financeiramente, crescer profissionalmente, crescer no patrimônio e ao mesmo tempo não deixar com que o dinheiro ele se torne um ídolo? Uma das coisas assim que me faz pensar e me perguntar assim, toda vez que eu recebo algo de Deus, o que isso vai mudar no meu coração e o quanto isso vai servir para o próximo. Sempre eu pergunto assim, sabe, pastor? Porque o fato de ter posse não quer dizer que eu sou bem-sucedido. Se eu tenho muita riqueza, não quer dizer que eu seja bem-sucedido. Você pega Naamã, um cara altamente conjecturado, um cara altamente cheio de posse, mas era um cara leproso.
né? Então sempre me faz entender isso. E eu pergunto a Deus, pergunto muito a Deus, o que eu estou recebendo aqui vai servir para o meu próximo? Isso vai ser útil no meu próximo? Então era justamente essa mentalidade que eu fui percebendo, né, que é possível pensar nisso e entender essa questão, sabe? Quando o senhor falou a questão da igreja primitiva, eu lembro que uma das coisas que mais mudou a minha vida, assim, financeiramente, porque não é questão do financeiro, é o quanto você pode beneficiar o reino que modifica todo o processo, né? Então, uma semente minha, quantas pessoas não pode ser alcançada, né? Eu lembro que eu estava em Russas, pregando em Russas, convidaram lá, um colega meu convidou, vamos para a Russa, eu digo, vamos pregar, aí saí pregando, era novo, e a gente vê a dificuldade que era da igreja, né? E naquele dia eu disse, Senhor, se tu mudar a minha história, eu nunca mais vou deixar de abençoar o teu reino, eu nunca mais vou deixar de mudar. E aí de lá para cá a gente vai enfrentando, vai vivenciando um momento de transição dessa percepção, de tudo que eu tenho, ele precisa ser compartilhado dentro do reino, ele precisa ser implantado dentro do reino. Verdade. E nem sempre foi assim, A minha história começa, pastor, só para ter um resumo assim, eu lembro que quando eu me casei, eu era uma pessoa que, casado com a Giovânia, mas era uma pessoa que ela já vinha com tudo. Então a Giovânia ganhava uns 5, 6 salários no tempo de hoje, mais do que eu. E eu era frentista de um povo de combustível. Então eu recebia um salário mensal ali, e esse salário, ele praticamente no final do mês era todo consumido porque tinha muita falta. Então chegava em casa, quase não tinha. Então foi um período bem complicado. Por que foi complicado? Porque na época era uma situação onde a mulher que tinha mais recurso, né, ela mantinha... Só que a questão de ser uma só carne não era bem reinante dentro da minha casa, entendeu? Foi um ponto muito difícil. Depois dali eu passei quase 3 meses dentro de casa sem trabalhar, porque eu saí daquele ambiente. E eu não tinha emprego, não tinha nada. Então eu comecei a dizer, Senhor, me ajuda a fazer algo bem extraordinário, me ajuda a mudar a minha vida, me ajuda a alcançar outras pessoas. E hoje eu posso olhar para o meu casamento e ver que a gente juntos conseguimos alcançar diversos patamares, mas sabendo que o reino é a nossa maior atenção, sabe? Estou falando aí um pouquinho sobre sucesso, não é? E a questão de sucesso, ela é muito pessoal, né? E o que é sucesso? O que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim, né? E eu acredito sim que tipo a maior validação sobre o que é sucesso é quando você consegue se tornar bem-sucedido, seja financeiramente, em outras áreas da vida, né, profissionalmente, mas sem se perder no meio do caminho. Porque o que acontece hoje em dia? Hoje está todo mundo na busca do ouro, não é? Buscando o dinheiro, buscando o título, buscando o diploma, e eu sou super a favor dos estudos, do trabalho, né? Mas eu vejo que o que mata hoje em dia é o nível de prioridade das pessoas. É verdade. As pessoas estão tão obcecadas em tentar a vida, fazer com que tipo, a vida seja próspera, porque é interessante que a gente já entra no meio da tecnologia de novo e a gente vê as mídias sociais. E é interessante porque nas mídias sociais nós só encontramos a parte boa das pessoas. É verdade. E o que é que acontece com a gente? Nós somos tentados, somos levados na realidade, né, a nos comparar, ou seja, comparar os nossos bastidores, que é aquilo que ninguém está vendo, com o palco dos outros. Ou seja, eu acabo comparando aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sou, aquilo que eu não posso, com tudo aquilo que o outro apresenta, que tem e que pode. E que nem sempre é assim. Porque existem muitas pessoas que tipo, são muito boas vendedoras de si, mas às vezes não tem o conteúdo, ou não tem a força, não tem a espiritualidade. E hoje para algumas pessoas é muito fácil você colocar uma cara nova, né? Então você se veste, faz aquele cenário todo, e aí a gente acaba que meio que perdendo a noção de quem é quem no meio disso tudo, né? E aí eu vejo que dentro da igreja também pode acontecer esse tipo de coisa, né? Eu vejo assim que às vezes foi tão interessante porque é daí que surge a inveja, né? Na comparação, né? Então às vezes as pessoas estão com raiva ou estão ressentidas com Deus até porque não conseguem ter aquilo que o outro tem. A grande pergunta que eu vejo é assim, será que aquilo que o outro tem realmente é para eu ter também? Faz sentido. Porque as pessoas elas não estão parando a pensar que Deus tem um propósito específico
Irmão, se tu tem um sucesso no campo das licitações, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Cara, mas não é de mim, por mais que você ganhe muito dinheiro, por mais que eu queira ganhar também muito dinheiro, é a tua vida, é o teu propósito, é a tua essência, não é? E aí eu paro para pensar um pouquinho sobre assim, até te perguntar, né? Porque eu acredito que é aquela hora, a hora da verdade, né? Você já passou, Luiz, por alguma situação em que você recebeu uma proposta financeiramente muito boa e naquele momento você, tipo, recusou por causa dos seus valores? Já. Né? Eu lembro que uma das propostas que eu recebi foi para entrar em uma outras licitações, mas com o intuito de só sair das licitações. Eu participaria das licitações, mas sairia das licitações. Então, a pessoa ia formar um grupo de empresários ali das licitações e era meio que carta marcada. Né? Hoje é bem complicado fazer isso por conta do que tem de sistema, mas há uns 7 anos atrás, a gente não tinha tanta tecnologia no mundo das licitações. Então, era permitido as pessoas, 5, 6 empresas, chegava lá antes, já comentava antes disso, olha, a minha empresa vai ganhar, mas mês que vem a tua. Então, fazia esse ciclo, né? E eu vi que eu não ia participar desse processo, que eu não queria participar, e eu vi que eu poderia estar chamando a atenção dessas pessoas e até custar a minha própria vida, e eu saí desse meio, né? Porque era um meio bom, aparentemente, visivelmente. Mas era perigoso também. Mas é muito perigoso, porque a gente está falando de coisas de 500 mil para cima, né? E na época era 500 mil, há 7 anos atrás, era quase né? Era mais. E era isso, sabe? E o senhor tocou no ponto aí que eu achei interessante, a questão do sucesso, né? O que é o sucesso para mim, pastor? Sucesso para mim é quando eu consigo realizar o meu propósito, e esse meu propósito, ele tem fundamento na vida de outras pessoas. Isso é uma chave para mim, né? E a minha vida nem sempre foi assim. Eu cresci com meus pais numa família disfuncional, que eu acho que basicamente quase toda família é isso. Onde não tem referências. Aquela família de retalhos, né? De retalhos. Você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vai juntando tudo. Então, eu cresço numa família sem pai, né? Então eu tinha muita dificuldade até de chamar Deus de pai. Eu tinha muita dificuldade. Quando a gente estava na oração, que alguém dizia, olha, o seu pai está aqui, né, ele está aqui presente, então era bem complicado de chamar. Né? Então a minha referência paterna, mas em contrapartida, meu pai era o meu referencial, porque ele era uma pessoa que eu queria estar perto, queria ser. E aí era o que eu quero falar, né? Eu precisei entender que eu era muito braçal. Se era para poder quebrar uma parede, eu ia, mas eu, no meio tipo assim, eu não tinha formação, eu não tinha estudos, eu concluí meu estudo, foi bem complicado concluir, porque queria primeiro trabalhar. Então, eu comecei assim, chega uma hora que eu precisava mudar, e isso foi nos meus 30 anos. E aí eu disse, Paulo, eu preciso deixar de ser aquela pessoa, como você falou, né? Só ouvinte, só vivendo nas expectativas do outro. E eu sei o que é o invejoso sente, porque eu olhava para alguém que tinha uma posse, eu olhava para uma situação assim e você ficava aquela coisa, poxa, eu não tenho. E aí eu comecei a dizer, Senhor, isso não está certo, eu preciso mudar a minha vida. Foi quando eu comecei a dizer assim, olha, eu vou estudar. Fui para São Paulo, fiz uns treinamentos em São Paulo, passei 17 dias interno, e lá no dia do treinamento que eu estava falando, lá tinha prefeito, lá tinha, para você ter ideia, tinha uma pessoa que está na Globo, uma atriz grande lá na Globo, estava com a gente fazendo o curso. Então você imagina só, você pega uma pessoa que tem um desejo de crescer, de expandir, que é cristão, e você olha no meio do cenário cheio de pessoas que têm diversas posses, como é que eu me senti naquele dia? E de lá para cá, eu entendi assim, que eu precisaria melhorar a minha vida, que Deus tem muita coisa pra gente, mas existe uma hora que você tem que fazer a sua parte, que é estar preparado, né? E aí você pega José, e aí eu vou trazer, só para resumir, não me alongar muito na explicação. José, quando ele estava no Egito, ele vai para o Egito, aquele garoto que sai do buraco e é vendido mas o cara que assume a casa de Potifar, ele é uma outra pessoa mentalmente, ele vai para a casa do governador, ele é uma outra pessoa, mas ele está num processo de construção. Né? Então tudo aquilo foi necessário para que ele pudesse estar pronto, para poder executar isso. Então a minha chave começa a entender isso. Aí vem a faculdade, vem o que eu tenho hoje que pode ajudar outras pessoas, é o que eu me conecto com esse propósito, sabe?
E esse propósito faz a diferença na nossa vida, né? E aí eu queria saber de ti também um pouquinho, porque a gente falou sobre conquistar, a gente falou sobre sucesso, a gente falou sobre progredir, sobre crescer, sobre desenvolver, só que existe o outro lado, né? Até como José também viveu, né? A gente viu uma ascensão na vida de José, mas a ascensão da vida de José, ela perpassou, né? Ela foi vista, ela foi filmada muito o lado negativo primeiro, né? Ou seja, eram os bastidores das pessoas, né? Então, ele passou por muitas dificuldades até conseguir chegar no local ali, né, junto a Faraó, né? Então, como governante, né? E tudo, né? E aí eu queria saber de ti, tipo, como empreendedor, Luiz, tu teve já algum fracasso na vida, algum erro, né? Que você talvez assim, poxa, eu não queria ter cometido esse erro, né? Eu queria ter acertado nesse momento. Eu quebrei a empresa, eu quebrei algumas vezes, sabe, pastor? E das vezes que eu quebrei como empresário, como microempreendedor, melhor falando, eu fui chamado, tipo assim, na família eu trazia aquela questão, olha, você vai ser igual ao seu pai. Então, eu lembro que na última vez que eu quebrei mesmo, foi assim, bem complicado, porque eu fechei a empresa, eu peguei todo o recurso que eu tinha dentro da empresa e surgiu uma situação de investimento. E eu queria pegar esse investimento, comprar 2 carros e revender esses carros. Então eu fiz uma coisa meio errada. Peguei um recurso da empresa e apliquei numa ideia de outro investimento. Esse outro investimento iria me render 50% a mais do que eu investi. Só que quando eu faço esse processo de pegar esse recurso para comprar esses 2 carros, era um leilão. Então foi logo no início do Pix, né? Aquele negócio do início de Pix. E eu fiz um Pix de 28.500 e pouco. Era um recurso que a gente tinha na época que a gente tinha. E a gente fez esse recurso, investiu. Quando eu descobri que era um golpe, né, eu ter feito isso, foi aonde eu me fiquei muito ruim emocionalmente e a minha empresa, assim, ela foi quebrando por uma atitude errada minha. Porque eu não poderia jamais ter pego um recurso que era da empresa e fazer isso. Então, o fato de ter me destruído naquele momento me fez me sentir igualzinho àquilo. Porque quando uma empresa quebra, a gente precisa entender assim, que não é a empresa que está quebrando simplesmente, é a pessoa que está por trás. De algum momento ou alguma situação, ela tá aparentemente desconstruída, está fragilizada emocionalmente. Então isso vai refletir no lado, quer seja uma situação, e foi justamente o que aconteceu. E aí veio dessa situação, apesar de o valor hoje considerado ser pequeno, mas na época que aconteceu era um valor alto, né, para o momento que a situação vivia, isso desencadeou outras coisas bem complicadas, ao ponto de eu querer pegar o meu carro e querer quase tacar dentro de um poste, em cima de um poste, melhor falando, para poder resolver aquela dor que eu tinha. Então, ali foi bem complicado, sabe? Um momento de quebra, de se sentir fragilizado, de ter errado, de ter tomado decisão, porque era aquilo que eu queria fazer, né? E é muito ruim quando você passa por uma situação dessa, sabe? De crise, de você não se sentir uma pessoa que teve ali um resultado, né? E aí foi que eu aprendi que não é simplesmente o quebrar, é a experiência que eu desenvolvi. Naquele ponto onde eu falhei, aquele ponto depois virou para mim um lugar de sucesso, porque eu faço investimentos hoje pensando em outras situações, né? O que isso pode gerar? Então acabou sendo uma forma de eu aprender com aquela situação que aconteceu, sabe? Eu aprendi nesses últimos dias que a gente não quebra, a gente tem experiência. As experiências que formatam o nosso caráter. Muito bom. É a experiência que a gente vai ter. Se a gente começar a olhar para esse lado, eu não quebrei. Foi ruim, mas eu tenho essa experiência. É aquela coisa, né? Eu aprendi a fazer de uma forma que não era para fazer, né? Ou seja, não é por esse caminho, né? E eu digo muito também, Luiz, que a porta fechada, ela não é o inimigo. A porta fechada, ela não quer dizer que é a desgraça. E eu digo muito que a porta fechada, na realidade, é um redirecionamento para a porta correta, né? Porque quando a porta fecha, o problema é que as pessoas, quando a porta fecha, as pessoas estão de cabeça, que é por aqui, é dessa forma, desse jeito, eu vou continuar aqui. E eu aprendi uma outra coisa também, que é uma definição sobre o que é insanidade. Porque quando a gente fala sobre insanidade, a gente pensa logo na loucura, né? Numa pessoa louca, né? E na realidade a insanidade é você repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. O que me fez pensar também, como a parte do fracasso, todos nós, né, enfrentamos fracasso na vida, que o fracasso ele não cancela o nosso chamado. Sim.
né? O fracasso, ele não destrói o nosso chamado, mas na realidade o fracasso, ele nos aperfeiçoou para o nosso chamado. É como se a gente começasse a literalmente engrossar os coros, né? E dizer assim, Deus, eu estou me preparando. E a gente está realmente se preparando, ou está sendo preparado por Deus para chegar lá naquele lugar que a gente nem imagina, né? Fala para Deus em Coríntios, né? É verdade. Né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de homem algum as coisas que Deus tem preparado, né? Então, seja, Deus está preparando a gente para algo que Ele preparou para a gente. Então, eu gosto muito de pensar na perspectiva de que não é Deus que simplesmente tira a mão da gente. Eu digo muito, Luiz, que nós saímos debaixo da mão de Deus. E Deus está falando assim, meu filho, a chuva cai aqui. A chuva de bênção é aqui. Não é aí onde você está indo. O teu propósito não é aí, é aqui. Se você vem para cá, eu tenho como te abençoar. Agora, se você escolher andar pelos teus próprios caminhos, pelo teu próprio jeito, no teu próprio tempo, infelizmente, eu não tenho parte com esse tipo de decisões, né? E aí eu fico muito feliz, Luiz, ter conversado com você, ter trocado essa ideia, de ter realmente aprendido muitas coisas, de ver o teu crescimento, não é? Como pessoa, como pastor, como empresário, enfim, como uma pessoa que está aí, como você mesmo falou, né? A gente está tentando, não é, fazer as coisas acontecerem a cada momento. Para quê? Para que a gente possa realmente viver o centro da vontade dele. Só que eu não queria deixar você ir embora e acabar esse momento sem você deixar pelo menos uma última palavra para as pessoas que estão nos assistindo, né? Sobre que tipo de lição você gostaria de ter tido, né? E gostaria que as pessoas tivessem. Uma das coisas, assim, sabe, pastor, que eu queria compartilhar, a minha experiência, é em acreditar mais no seu potencial, sabe? É isso que me faz acreditar no meu chamado. Eu levei muito tempo para acreditar que Deus tinha um chamado na minha vida. Uhum. E por levar muito tempo, me fez deixar de fazer muitas coisas, porque eu precisava de validação social. Como psicólogo também, né, é uma das coisas que a gente às vezes não entende isso, que é a validação social. É quando eu preciso do outro para validar um comportamento que eu sei que eu posso fazer e que vai beneficiar a minha vida, a minha casa, a minha família e outras pessoas. Então eu tive muita dificuldade com isso. E quando eu comecei a entender Deus me deu a vida, me deu saúde, me faz acordar de manhã, e Deus me dá pernas, então me faz ver que eu tenho que entender que eu tenho um tempo para isso. Bom. E essa ponto de chave é isso, acreditar mais em você, do que depender de você faça. Eu lembro que Deus só vai, eu penso assim, né? Deus só vai dar algo para você quando você estiver preparado. Isso. Porque se a pessoa não estiver preparada, né, aquela bênção fora do tempo, ela vira maldição, né? Maldição. Então, já imaginou se Deus tivesse levado Davi para reinar logo com 17, no início? Tá entendendo? Sem experiência, né? Com a imprudência, com a questão de... Ele era um homem de Deus, já foi ungido, mas o fato de ter tempo, né? Você já imaginou se José tivesse sido governador assim que tivesse chegado no Egito? Né? Então, aquilo que até Jesus, né, fala a palavra, né, que ele foi experimentado na dor, né? Tá entendendo? Então você percebe que você precisa fazer a sua parte. O que você tem? No que depender de você, faça. Porque o que Deus já fez para a sua vida, Ele já vai construir. Então, isso mudou a minha chave. Por isso que hoje eu acredito muito que o meu chamado, com quem eu me envolvo, as pessoas têm que ter um propósito. Amém. Tem que ter um porquê, sabe? Uma razão, existe uma razão. Então, isso me faz quebrar muitas crenças em mim, me faz construir. Então, a mensagem que eu deixaria é essa: acredite em você. Deus já te deu saúde, já enviou o Espírito Santo, Ele vai abrir as portas, Ele vai colocar as pessoas certas. Eu lembro que quando Naamã está doente, né, enfermo, uma serva dentro da casa de Naamã se levanta e fala, né? Então, a gente vai ser levado para alguns lugares que a gente nem sequer imagina, por conta disso, no lugar que a gente vai estar, no lugar onde a gente é colocado, Deus vai te preparar para aquilo. Então eu acredito que tem muitos lugares que eu ainda vou, pessoas que eu ainda vou conhecer por conta dessa minha preparação. Amém. Sábado agora eu faço 40 anos, e é uma transição assim, mental muito grande para mim está sendo, onde eu encontro que existe uma mudança, eu sinto espiritualmente isso, eu sinto que existe uma força me impulsionando para isso do Espírito Santo. Eu vou te dar algo para fazer isso, e envolve vidas, que é essa percepção. Então,
a mensagem que eu deixo é essa, sabe, para as pessoas. Amém. Acredite em você, se envolva com pessoas também que estão no mesmo propósito de você, porque isso é fundamental. Amém. E eu quero falar para você que nos assiste, que nos acompanha, que realmente aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, se você tiver um propósito claro na sua vida, se você entender por qual motivo você veio ao mundo, eu quero te dizer que as coisas, por mais difíceis que elas pareçam, elas vão se tornar degraus para que você possa subir e encontrar tudo aquilo que Deus preparou para você. Que Deus abençoe sua vida e mais uma vez, obrigado, Luiz. Deus abençoe sua vida também. Obrigado, pastor. Obrigado a todos.